Precisamos de muito dinheiro. Eu te cumprimento com a paz do nosso Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, do eterno Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu meditando aqui nessa passagem que está em Marcos, capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, e conta uma história a partir do versículo 36, que os apóstolos voltaram de uma missão e foram ao Mestre Jesus contar aquilo que eles tinham feito. E contaram a Jesus tudo o que eles haviam ensinado, tudo aquilo que eles haviam realizado naquele dia. E uma das coisas que eu me questiono é se nós estamos contando para Jesus, no final de cada dia nosso, de cada dia de oportunidade e privilégio que temos para servi-lo, se temos algo para contar em relação à missão que Ele nos deu. Chegar em casa, num momento de oração, de um particular, de um secreto com Ele, e dizer: Jesus, olha, hoje eu fiz isso em favor do seu reino. Olha, hoje eu ensinei isso a alguém. Hoje aconteceu isso e eu agi assim. Eu cumpri a minha missão. E não que sejamos salvos pelas obras, mas é que a graça de Deus, essa graça redentora, esse favor imerecido, nos impulsiona para andarmos nas boas obras que Deus já tem preparadas para que andássemos e para que andemos nela, nessa boa obra de salvação de Jesus Cristo. Então Jesus ali conversando com os discípulos, e os discípulos compartilhando com Jesus aquilo que eles tinham feito durante o seu dia, Jesus então diz assim: olha, vamos para um lugar isolado a fim de descansarmos, porque naquela época, a palavra diz aqui que eles não tinham tempo nem para comer. Será que nós estamos tão assim comprometidos com a obra de Deus que não nos sobra tempo nem para comer? Ou será que nós estamos sem tempo para comer porque estamos ocupados com outras demandas? Com os nossos sonhos? Com projetos? Com coisas desse mundo? O que tem preenchido as nossas agendas, o nosso dia a dia? Isso me chama atenção no texto, porque aqui eles voltam da missão e contam para Jesus algo que eles tinham feito e ensinado. E por isso não tinham tempo, porque era tanta gente que vinha até eles, que eles não tinham tempo para comer. Então eles vão para esse lugar isolado. Jesus sai do barco e vê uma grande multidão e teve compaixão dela. E quando Jesus teve compaixão da multidão, veja que interessante, Jesus olha e fala que as ovelhas ali, a multidão ali, eles eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus, ele olha para aquelas pessoas com compaixão, percebe que são ovelhas desgarradas, pessoas que precisam de salvação, porque são pessoas sem pastor, sem direção, sem liderança séria, sem liderança cristocêntrica, sem pessoas preocupadas no desenvolvimento espiritual, no desenvolvimento pessoal, de modo que essas pessoas venham se parecer mais com Cristo no seu dia a dia e fazer como esses discípulos que voltam a Jesus e têm coisas para contar a respeito da missão e da obra que eles realizaram naquele dia. E é assim que nós temos que ser. Então, quando Jesus ele se compadece da multidão e ele percebe que aquela multidão são como ovelhas, né? Que aquelas pessoas são como ovelhas sem pastor, sem líder, sem ninguém que as ensine, sem ninguém que discipule, ele começa a ensinar muitas coisas. E sabe o que eu tenho aprendido? Que este livro sagrado tem muitas coisas para serem ensinadas. Mas nós estamos relativizando Jesus. Nós estamos relativizando, subjetivando a palavra de Deus. Nós estamos dando as nossas opiniões acerca do texto. Nós não estamos ensinando Bíblia. Nós estamos ensinando aquilo que está no nosso coração para as pessoas. Nós estamos deturpando a palavra para agradar os ouvidos, para que as pessoas não tenham comichão no ouvido, como disse Paulo a Timóteo. Olha, haverá um tempo que as pessoas não conseguirão ouvir a santa palavra, que elas terão comichão nos ouvidos, que elas vão ter alergia da palavra de Deus. E aqui então Jesus começa a discipular essas pessoas, a ensinar muitas coisas acerca do reino. Então os discípulos, porque já estava ficando tarde, ele diz assim: olha, Jesus, mande embora a multidão para que elas possam ir comer,
Porque acredito também que os discípulos estavam com fome, porque o texto diz, nos versículos anteriores, que a agenda deles era muito assim, sobrecarregada. O expediente de trabalho em relação à missão que Cristo havia delegado para eles era muito grande. Então eles não tinham tempo para comer. E foi anoitecendo, então eles falam assim, olha, mande a multidão embora, para que eles possam comer. Então Jesus ele diz assim, olha, providenciem vocês mesmos alimentos para eles. E eles dizem, precisamos de muito dinheiro. Só que nem tudo no reino de Deus, aliás, nada no reino de Deus está correlacionado, interligado, de qualquer forma aliançado com o dinheiro. Tanto que Jesus diz assim, né? Ou vocês servem a Deus ou vocês servem o dinheiro. Então aqui, Jesus ele fala assim, olha, quantos pães vocês têm aí? E aí, Jesus ainda complementa a pergunta, dizendo assim, numa ordem, vão verificar. Quem é discípulo de Jesus, ouve de Jesus falando assim, alimentem a multidão, deem a ela o que é preciso, verifiquem o que vocês têm para que vocês possam compartilhar. Porque os discípulos ali queriam dispensar as pessoas, porque eles não tinham tido ainda a compaixão que Cristo teve quando olhou para elas e percebeu que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastores, e nós não estamos olhando para as pessoas como se elas fossem essas ovelhas sem pastores. E nós não estamos ensinando muitas coisas a elas, muitas coisas concernentes à palavra de Deus, ao evangelho da graça, a justificação pela fé, porque fé não é para ter, para determinar e para governar Deus como se ele fosse uma marionete. Determina, pede em nome de Jesus que Deus faz. Não, não é isso. A fé é para crermos em Cristo e no seu evangelho, na sua doutrina salvífica, para que possamos dar testemunho dele, como se nós estivéssemos lá no dia da crucificação e da ressurreição. É isso que é testemunha, é falar sobre o que viu, só que nós não vimos, então nós falamos pela fé que temos, porque Deus gera essa fé em nós, ele nos convence, o Espírito Santo nos norteia para Cristo, aponta para Cristo. E aí então acontece ali essa multiplicação, a multidão é alimentada, todos comem à vontade. E no capítulo seguinte, Jesus ali ele se depara com alguns fariseus e mestres que chegaram a ele. Porque esse povo religioso gosta de andar com Jesus. Enfim, pelas suas próprias opiniões humanas, mas eles gostam de desafiar Jesus, de contrariar a palavra, de questionar o texto bíblico, né, de criar incoerências que não existem. Só que Jesus diz assim, hipócritas, esse povo me honra com os lábios, mas com o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. E hoje eu tenho visto muita coisa que não é doutrina de Jesus, não é de Deus. Não é Deus falando. Usam o nome de Jesus, mercantilizam o evangelho de Deus, prometendo coisas que Deus não vai fazer, porque a boa obra que Deus tem para que andemos nela já está pronta. E é uma obra de caridade, de compaixão com o próximo, de ensino da palavra, porque discípulo faz discípulo. Aqui, Jesus deixa claro que quando ele olha para aquela multidão e ele tem compaixão daquela multidão, ele ensina muitas coisas àquelas pessoas. Porque ele disse que elas são como ovelhas sem pastor. E todos nós agora somos sacerdotes reais. Nós somos povo, nação eleita, a noiva de Cristo. E nós precisamos manejar bem as escrituras para sermos obreiros aprovados. E quem são os obreiros? Não é aquele que recebe óleo na cabeça e tem um título para ostentar religiosidade e santidade. Uma farsa, uma fábula. Não, o obreiro é aquele que faz a obra de Jesus, manejando bem as escrituras, porque a palavra de Deus é poder para a salvação daqueles que creem. Por isso nós temos que pregar a palavra. Se crerem, tudo bem. Se não crerem, tudo bem também. Porque nós não temos poder para convencer. Mas através da pregação da palavra, da doutrina de Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos convencer da justiça, do juízo e do nosso pecado, para que possamos viver em santidade, para que possamos buscar a purificação, né, e para que possamos renunciar tudo aquilo que somos e seguirmos a Jesus, negando a nós mesmos, né, e pegando a nossa cruz e indo na direção do Mestre. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.